Na letra D, eu estou pedindo o contrário. Tá? Eu quero saber o tempo e tenho a quantia. Tá? Então, na letra C, né, na letra A e C, eu dava o tempo e queria a quantia. Agora, eu dou a quantia e quero o tempo necessário para chegar lá. Tá? Então, de novo, deixa eu anotar aqui, registrar aqui a expressão que relaciona essas duas variáveis, tempo e quantidade, que é essa aqui. 60 sobre 2 elevado a t. Né? Isso aqui em gramas, a quantidade em gramas e o tempo em horas. Tá? Então, agora é só substituir essa quantia aqui, né, na minha equação. Tá? Então, vamos lá. Vai ficar 15 sobre 16 igual 60 sobre 2t. Pronto, ganhei uma equação exponencial para resolver. Tá? Não vai ser nada muito diferente do que a gente já fez antes. Então, fazendo aí multiplica aqui, multiplica colar, tá? Multiplicando primeiro tudo por 2t, 2 elevado a t, né? Vai ficar 2 elevado a t vezes 15 16 avos, igual a 60, né? Que aí vai cancelar esse cara aqui. E agora, multiplicando tudo por 16, para cancelar esse, vai ficar 2 elevado a t vezes 15, igual a 60 vezes 16. E agora, lembrando que a minha intenção é isolar esse t, né? Saber quanto vale o t. Então, quero eliminar agora essa multiplicação por 15 aqui. Então, dividindo toda a equação por 15, né, os dois lados por 15, vai ficar 2 elevado a t igual a 60 vezes 16, tudo isso dividido por 15. Tá? E aí dá para simplificar. 60, se eu dividir por 15, dá 4. Então, aqui eu vou ter 2 elevado a t igual a 4 vezes 16. Não vou nem fazer a conta, porque assim fica mais fácil de resolver. Repara, então do lado eu tenho a equação exponencial, né? Vai ficar agora mais crua. Né? 2 elevado a quanto? Que vai dar 4 vezes 16. Bom, esse dá para fazer meio que de cabeça. 4 e 16 são potências de 2, tá? Que é tudo que eu quero para resolver essa equação. Então vai ficar 2 elevado a t, eu já vou converter ambos para as suas potências de 2. 4 é 2 ao quadrado, 16 é 2 à quarta, e aqui uso a propriedade da multiplicação de potência de mesma base. 2 elevado a 2 mais 4, ou seja, 2 elevado a 6. Então, a resposta é que o meu tempo, esse tempo tem que ser de 6, a unidade, horas. E a letra E é meio parecido com o que a gente fez na D. Né? Então, eu vou pegar a equação que relaciona os dois. Tá? E aí, de novo, eu estou dando quanto vale Q e quero saber quanto vale T. Tá? Então, fazendo a substituição, vai ficar 20 é igual a 60 sobre 2 elevado a T. Né? Para saber o tempo que essa quantidade vai ser de 20 gramas. Então, pegando essa equação, já dividindo tudo aqui por 20, não, primeiro eu vou multiplicar tudo por 2 elevado a T. Então, multiplicando o lado esquerdo por 2 elevado a T, vai ficar 2 elevado a T vezes 20. E do outro lado já vai anular com esse denominador, vai sobrar só o 60. Agora sim, dividindo tudo por 20 para anular esse cara, do lado esquerdo vai sobrar só o 2 elevado a t. Do lado direito, 60 dividido por 20, já vou colocar aqui direto, 3. Ok? E aí? 2 elevado a quanto que dá 3? De fato, não dá para a gente resolver como a gente resolvia os outros, né? Não dá para escrever o 3 na base 2. Não tem como. E nem o 2 na base 3, enfim. Então, e aí, será que não tem solução? Então, será que eu tomo o comprimido, 60 gramas, tá? Quer dizer, sei lá se é comprimido, sei que é medicação. Tomei 60 gramas lá. Aí ele nunca vai chegar a 20 gramas? Então, na verdade, isso aqui tem solução, tá? Faz sentido pensar que tem solução. Só que, bom, agora, como que a gente descreve essa solução? A gente pode pensar assim, 2 elevado a 1 é 2. 2 elevado a 2 é 4. Pô, então se eu queria 2 elevado a alguém que é 3, então ele está aqui no meio do caminho.
2 elevado a alguém aqui no meio do caminho, né? Então, sei que essa resposta que eu estou buscando tem que ser um valor entre 1 e 2. Então, sei que a resposta disso aqui tem que ser 1, alguma coisa. Moral da história. Primeira moral da história. Existe solução. Beleza. Já tem uma ideia de quanto vale. 1, alguma coisa. Então, é entre 1 e 2 horas que vai chegar a 20 gramas esse medicamento. Essa quantia, né? Mas e aí? Beleza, posso usar calculadora, posso usar computador, como é que eu chego nesse valor? Para resolver esse tipo de equação, aí a gente vai precisar de uma ferramenta teórica, que é o gancho para o capítulo seguinte. A gente vai precisar de uma nova notação para exprimir o resultado disso aqui, isolando o t. Escrever t igual a tralalá. E aí, de posse dessa nova notação, tá? Isso tudo está explicado no primeiro vídeo do capítulo seguinte. Tá? Então, eu só não vou repetir aqui, porque faz mais sentido comentar isso no outro vídeo do que nesse capítulo. Então, primeiro passo, a gente já fez, que é identificar que existe solução, né? A gente até já tem uma estimativa. O próximo passo, então, é criar uma notação para exprimir essa solução e conhecer as propriedades dessa nova coisa, para aí sim eu poder usar a calculadora e resolver esse negócio, já que não dá para resolver no braço como a gente estava fazendo os outros. Então, fica o pause aí, o suspense para as cenas dos próximos capítulos. Então, literalmente, só no próximo capítulo que a gente vai poder dizer a resposta desse item. E aí, finalmente, no item F, esboce um gráfico que ilustre a relação da quantidade de medicação no organismo ao longo do tempo. Né? Então, foi aquilo que a gente falou. São as duas coisas que estão variando. À medida que o tempo passa, a quantidade de medicação no organismo também varia. Tá? Então, vamos fazer uma representação gráfica dessa variação. Tá? Posso tentar fazer uma tabelinha, tipo eu fiz na letra A, né? Para a gente ter alguns valores e depois tentar representar graficamente esses valores. Então, aqui, a minha variável livre, T, e a minha variável dependente, Q, a quantia de medicação. Então, inicialmente, né, para T igual a zero, eu tenho 60 gramas. Para T igual a 1, né, ou seja, após 1 hora, vai sobrar metade disso. Após 2 horas, a metade disso. Após 3 horas, a metade disso. Tá? E por aí vai. Né? Eu poderia ficar pegando metade da metade da metade da metade da metade. Acontece aqui, 3, sei lá. Muito difícil para mim. Então vamos tentar pegar esses pontos aqui, plotar num plano cartesiano e ver como fica o desenho no gráfico. Né? Um esboço, né? Tô pedindo um esboço. Então, no eixo horizontal, eu vou deixar a minha variável livre, o tempo, e no eixo vertical, a variável dependente, que é a quantia da medicação. Então vamos lá, vamos plotar aí os pontos. 0, 60. Tá? Quando x é 0, vou colocar então aqui o 60 mais lá em cima possível, que é o maior valor que eu tenho. O ponto 1, 30, então metade aqui. T igual a 1, T igual a 2, T igual a 3, T igual a 4. Então o ponto 1, 30 está mais ou menos aqui. O ponto 2, 15. 15, vou tentar pegar aqui a metade do 30. O ponto 3, 7,5. 7,5, tentar pegar aqui a metade do 15. E depois a metade. E depois a metade. E depois a metade. Depois... Mal espaçado aqui. Então, para o próximo aqui seria metade, que eu não vou nem calcular. E depois para o próximo seria mais a metade, fica bem pertinho aqui. Tá? Então, pensando no comportamento contínuo da coisa, e não só esses pontos discretos, assim, tá? Então, eu poderia pensar numa sequência de pontos que fizesse uma curva que passasse por esses pontos calculados. Tá? Ou seja, que é justamente aquele desenho do gráfico, no caso decrescente, né, da curva exponencial. Afinal de contas, eu tô com uma função assim, né? Deixa eu reescrever a expressão da função. 60, vou escrever um pouquinho diferente, assim, ó, 60 vezes meio elevado a t.
tá? É essa a função que eu tenho. Então, isso aqui, a gente chegou a ver, né, no exercício de esboçar o gráfico. A única diferença é que tem esse fator 60 aqui, que dá uma amplificada no gráfico, mas todas as outras propriedades do gráfico vão se manter, né? Vai ficar sempre positivo, isso aí jamais vai ser negativo, né? É que nem pensar, bom, pego 60, vou dividindo pela metade, 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 metade. De fato, eu vou chegando cada vez mais próximo do zero, como eu já comentei lá no início do capítulo. Mas nunca vou chegar no zero, que dirá negativo. Então, esse gráfico, assim como o gráfico da função exponencial que a gente generalizou ali, vai ser sempre positivo, vai convergindo para zero, mas sequer chega no zero. Tá? Então, o esboço do gráfico seria uma curva, a curva exponencial mais ou menos assim. Ah, tá horrível, né? Mas espero que vocês tenham entendido a intenção aqui da coisa. Ah, tem um detalhe, que quando a gente estava desenhando na questão dos gráficos da função exponencial, eu tinha comentado que a variável livre pode assumir qualquer valor, né? Pode ser positivo, negativo, zero, quebrado, não importa. Tá? Aqui eu já tenho uma restrição por conta do contexto do problema. Tá? Repara que eu só peguei aqui valor a partir do zero. Né? Não faz sentido eu pensar nesse caso em tempo negativo, né? Então, antes de eu tomar o negócio, tipo, eu já estava com uma quantidade mais alta da medicação no organismo, não faz o menor sentido, né? Então, eu só posso continuar o desenho do gráfico para cá, assim? Não, nesse contexto não faz o menor sentido, tá? Então, começa do zero, o zero sim faz sentido, né? Eu ingeri, estou com 60 gramas do negócio. E aí sim, a partir do zero, eu posso usar qualquer valor, tá? Então, o domínio aqui é só para os reais não negativos, né? Ou seja, o zero e os positivos.